falar que tu tá viciado em redes sociais e que por conta disso tu não consegue mais ler e que teus livros basicamente viraram enfeite na tua casa. Bom, bem-vindo ao time, já estou saindo dessa fase da vida e nós vamos conversar sobre isso então. Mas caso não me conheça, eu sou a Isabela, desculpem a bagunça que é meu quarto fundo. Eu tô zero preparação pra gravar esse vídeo. Fiz roteiro, fiz nada, só botei água com gás na minha xícara babilônica pra gravar com vocês. Eu sou uma pessoa que desde criança tenho como hobby a leitura. Eu sempre fui muito incentivada pela minha família a ler. E eu costumo falar que esse é o único hobby que é uma constante na minha vida. Porque outros hobbies eu comecei, dei um tempo, voltei, parei, enfim. Mas a leitura é o único hobby que de fato eu mantive ao longo da minha vida. E ultimamente eu tava um pouco desesperada, porque eu tenho um canal aqui no YouTube que eu falo de livros, eu falo de livros no meu Instagram, eu falo no meu TikTok, já ganhei dinheiro falando de livros e eu não estava conseguindo ler. Isso começou, na verdade, ano passado, quando eu comecei a ter uma rotina muito atribulada. Em meus únicos momentos livres eu queria só ficar nas redes sociais, tipo, passando o dedo assim no feed, descendo. Eu não queria ler, porque ler envolve pensar. E eu não tava afim de usar meu cérebro, eu já tava sobrecarregando ele demais com outras coisas estressantes no meu dia a dia. Só que, obviamente, né, quando tu se compromete a gravar conteúdo com isso, quando tu gosta e tu tenta voltar a ler e tu não consegue, tu entra em desespero. Eu tava ficando desesperada pensando que, meu Deus, eu não vou ser mais leitora, eu não vou mais ler. E ser leitora é um dos pilares da minha personalidade, não é só eu produzo conteúdo com relação a isso, então eu tenho que manter. Não, de fato, faz parte do que eu sou. Eu cresci sendo isso. E eu quero continuar sendo leitora pro resto da minha vida. Só que eu não conseguia não usar as redes sociais. Então eu pegava livros e eu não engatava na leitura. Eu lia e só conseguia imaginar, tipo, TikTok, os feeds passando. Eu parava de ler pra entrar no TikTok. Eu tava, de fato, meio viciada nas redes sociais, nessa dopamina rápida e barata. E eu comecei a entrar em parafuso. Só que eu sou uma pessoa que já faz alguns anos eu costumo, às vezes, fazer um detox de redes sociais. Então, quando eu tô muito viciada, eu paro de utilizar por uma semana. Ou eu começo a me limitar a usar, porque eu não quero chegar no ponto que eu não vou ter mais controle sobre isso. E daí vou ter que precisar de ajudas externas. Eu gosto de eu conseguir controlar meu corpo. E redes sociais, pelo menos pra mim, desde a adolescência, é algo que eu sempre tenho que ficar monitorando o meu uso. Então, eu só sigo pessoas que de fato eu gosto e que eu sinto que incrementam algo na minha vida. Então, de fato, tento transformar as minhas redes sociais em algo bom pra mim. E perceber que isso estava saindo do meu controle começou a me dar um pouco de desespero. Então, vou falar pra vocês coisas que eu fiz pra retomar o controle da minha vida, voltar a essa leitora. O primeiro, tocando esse assunto de redes sociais, de fato, talvez seja o mais óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, né, gente? Que é tu botar um tempo de uso para as redes sociais no teu celular. Eu tenho 1h30 por dia para usar de redes sociais, dividido esse tempo entre TikTok, Instagram e Twitter. Twitter eu admito que eu mal uso, é mais no TikTok mesmo que chega ao meu limite de você ultrapassou. E o início foi bem difícil, assim. Faz muito tempo que eu coloquei, né, mas estou melhorando cada vez mais. Tem dias que eu acabo não usando o meu limite. O celular, pelo menos, ele manda uma notificação de falta 5 minutos pro teu limite. E eu lembro que o primeiro dia chegou, sei lá, 2 da tarde. Há um tempo atrás, tipo, 10 da manhã chegou o limite. E quando tu toma um choque, assim, pelo menos eu, né? Mas quando eu tomo esse choque, eu fico, eita, peraí, vamos sair e não usar. Quando isso aconteceu nas redes sociais, tipo, de fato, extrapolar o limite, eu paro de receber notificação também. Então, tu de fato não tem acesso àquilo. E às vezes acontece algo muito bizarro, que é eu pegar meu celular pra, sei lá, usar as redes sociais e eu percebo que eu já tô muito perto do limite eu largo. E notar que muitas vezes essa minha mania de pegar o celular é direto pra abrir uma rede social pra me distrair, pra ter aquela dopamina barata, que não é legal, né, gente? Pelo amor de Deus. Se é dopamina, vamos fazer algum outro hobby que não envolva ficar olhando uma tela o tempo todo. A gente olha muitas telas durante o dia, né? Por conta disso, eu também comecei a controlar, né, as minhas vontades, assim, meus instintos. Então, às vezes eu tô
Por exemplo, isso aconteceu ontem. Eu tava escrevendo TCC e tava tipo, ai meu Deus, sabe, precisando dar uma respirada. Aí eu ia lá e, tipo, pegava o celular. E quando eu me liguei que eu tava fazendo isso, eu largava e, sei lá, ia tomar água, ir no banheiro, sabe, fazer qualquer coisa assim, comer uma fruta. Qualquer coisa que me distraísse, que me desse um tempo, tipo, da tela ali do TCC, que é pouco assustadora, e fazer outra coisa. Que não era, tipo, abrir redes sociais, que eu sabia que eu ia passar vários minutos. Inclusive, eu recomendo que vocês façam isso com o próprio celular de vocês, esse tempo de tela. Eu botei uma vez no TikTok, então se passasse 20 minutos só, tipo assim, scrollando ali o TikTok, ele ia me avisar. Só que eu acho esse do TikTok péssimo, porque se eu colocava a soneca, eu continuava dentro do TikTok, e se eu botar só ok, eu continuava dentro do TikTok. Daí, daqui 20 minutos, eles vão me avisar. Eu acho que quando a gente tá viciada, a gente precisa de um bloqueio disso. E não só de um aviso, porque às vezes no aviso eu ficava, ai, tá, oi, só mais esse vídeo. E continuava. Então, não é legal, tipo, tu usar da rede social. Eu recomendo tu usar o do próprio celular. Outra coisa, como eu falei, que às vezes eu pegava o celular pra, tipo, só pra me distrair ali, que eu precisava dar um tempo de alguns minutos pra fazer algo. Ao invés de pegar o celular, fazer outras coisas. Tipo, eu faço crochê, né? Então, pego e faço um pouco de crochê. Que daí eu não vou ficar 55 horas seguidas fazendo crochê. Ou vou no banheiro, tomar uma água, dou uma caminhada pelo quarto, como uma fruta. Outras coisas que não envolvam tu ficar numa tela. Mas se eu fico muito tempo em telas, eu começo a ter muita dor de cabeça. E daí, primeiro que eu tive dor de cabeça, né? Mas eu não quero, tipo, daqui a pouco eu ter que estar usando óculos de novo, porque eu odiava usar óculos. Por causa de que eu não sei me controlar e ficar longe de telas. Outra coisa também que eu comecei a fazer é botar meta diária. Então, todo dia eu tenho que ler pelo menos 10 páginas. Às vezes eu acabava passando, então eu tentava, tipo, pelo menos logo de manhã, ler as 10 páginas ou no início da tarde, porque eu sei que ao longo do dia eu vou querer ler de novo e já vai estar tudo bem, tipo, eu não vou ter essa pressão de tem que ser agora as 10 páginas. Então tem essas metas, tipo, ok, 10 páginas foi, agora podemos, tipo, ler mais tranquilamente, ler quantas eu quiser. Pelo menos a minha parte eu fiz, que foi ler 10 páginas no dia. Que tu pode mudar, então, assim, se tu tá começando a ler, tipo assim, 5 páginas, sabe? Não precisa ser 10 direta. Ah, eu tô lendo um livro que não tô gostando tanto, acho que vou botar menos páginas. Ou, ai, tô lendo um livro que eu tô adorando, vou botar mais. Tá tudo certo. Eu também acho que a gente tem que ler livros que a gente queira, né? Eu, pelo menos, tava meio que remando, porque eu tava gostando do livro, mas eu sinto que não é o momento pra eu ler esse livro, então eu só abandonei e peguei outro livro pra ler, que em um dia só, eu acho que ele umas 50 páginas. Depois eu vou mostrar ele, porque eu quero umas indicações de livros pra esse momento da vida. Mas eu tava gostando tanto que eu não vi que eu tava há tanto tempo lendo o mesmo livro, sabe? Tantos minutos ali parada, presa naquilo. Então, pegue livros que tu gosta de ler. Pare de se forçar a ler livros que tu não quer. Eu sei que muitas pessoas, elas são contra abandonar livros, porque, já gastou dinheiro com esse livro. Gente, às vezes não é abandonar, às vezes tu fazer uma pausa na leitura e tu ler outra coisa que tu goste, sabe? Essa próxima dica pra mim, ela é um pouco difícil, mas é ler antes de dormir. Eu digo que é um pouco difícil porque o meu quarto, ele é grande e às vezes as lâmpadas não dão o tamanho dele, então fica um ambiente meio escuro pra eu ler. Mas se eu tô no Kindle é mais tranquilo. Eu adoro ficar no final do dia com luz indireta e, tipo, um livro físico. É um pouco mais difícil fazer isso. Com o Kindle é tranquilo. Além de que eu, Isabela, minha vida inteira dormi enquanto eu assistia TV. E daí, entrei na adolescência e comecei a fazer isso com tablet. Pra mim é muito mais fácil. Eu pego no sono muito mais rápido dessa forma. Mas a minha qualidade de sono não é tão boa do que quando eu estou lendo. E antes que falem, mas o Kindle é uma tela também. A tela do Kindle é diferente. Então, assim, é uma tela, mas é um pouco diferente. Tem umas diferenças aí que eu não vou saber explicar, mas se tu der uma pesquisada rápida, tu vai achar. Então, não é uma tela tão maléfica, malvada quanto outras telas. E também que eu me sentir uma pessoa superior. Tipo, eu leio antes de dormir. Tu fica vendo YouTube, TikTok, eu leio livros. Isso me ajuda também um pouco no meu ego. Bom, e de recomendações de livros para esse momento da vida, eu vou falar alguns, não sei quantos, eu vou falando conforme passa na minha cabeça. O primeiro é o livro que eu tô lendo agora, que é Ensino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Ele é bem um livro nichado, mas eu já tinha visto a recomendação dele, minha mãe tinha me mandado que, tipo, fulana lê, me ajudou muito. E vai falar sobre
o intestino, né? E as funções desse órgão, como ele é um órgão importante. Eu não sou da área da saúde, mas eu gosto muito de, tipo, estudar temas sobre. Livro super curtinho, o e-book tem nem 200 páginas, mas várias páginas, assim, são tabelas ou são imagens. Então, o que tu de fato vai ler não é essas cento e poucas páginas, tu vai ler menos até, então a leitura flui muito rápido. E a narrativa, o jeito que a autora, que é a doutora Gisela Savioli, explica, é muito didático. Eu não entendo nada do intestino, mas eu quero entender porque eu sinto que tem alguma coisa dentro de mim que não tá funcionando bem. Ela explica de uma forma muito didática que leigos, assim como eu, conseguem compreender e se sentirem mega inteligentes. Outro livro, esse é pra assustar um pouquinho vocês, mas se chama A Máquina do Caos, que vai falar sobre como as redes sociais foram programadas pra nos viciarem. Que legal, né? Eu li ano passado esse livro, eu achei muito legal. E também, assim, é um livro de não ficção, assim como esse que eu falei. Vou falar de livro de ficção, calma lá. É muito interessante e tu fica, caramba, os caras realmente sabiam que estavam nos viciando em redes sociais. Sabiam que eram coisas maléficas para a nossa saúde mental e continuaram fazendo. O ser humano é podre. Agora, indo pra ficção, eu recomendo As Líderes de Torcida. Foi um livro que eu li esse ano, foi um dos poucos que eu de fato consegui engatar na leitura. Eu tenho um vídeo aqui no canal, mas basicamente a gente tem as protagonistas, que é a Mônica, que ela começa a investigar sobre a morte da irmã e das amigas dela, que eram líderes de torcida, morreram, tipo, 5 anos atrás. Todas estavam no mesmo colégio, todas morreram, tipo, em um mês. E a Mônica sempre ficou muito desconfiada dessas mortes, principalmente a morte da irmã dela, que foi dada como suicídio. E acho que ela, cara, minha irmã nunca teria cometido suicídio. E aí coisas começam a acontecer. Esse foi um livro que, quando eu li, eu pensei que ia ter várias pontas soltas. Mas, na verdade, tudo fechou muito bem e eu gostei. Tinha coisas que eu ficava, ai, nossa, a autora vai passar um pano pra isso. E a autora não passou. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas dicas tenham ajudado a, pelo menos, tirar pessoas das redes sociais um pouco e tocar uma grama, né? Encostar os pezinhos na grama e sentir o vento na cara, aproveitar, né? Esse momento do outono, eu gosto muito do outono. Mas pelo menos não fiquem tão viciadas e saiam um pouco das redes sociais, porque isso não é bom pra cabeça de ninguém. Um beijo, tchau!